Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe um casal espetacular, doutora Sabina, doutor Polido. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. Obrigado pelo convite. Nós vamos abordar um tema triste e ao mesmo tempo alegre por saber que tem cura. O Dia Mundial do Combate ao Câncer, né? Acho que a primeira mensagem que a gente tem que deixar é essa, que o câncer tem, a palavra câncer tem um estigma, né, da questão de câncer é igual morte, e isso mudou ao longo do tempo, mudou porque mudou a cirurgia, mudou o diagnóstico precoce, mudaram os tratamentos, né, e hoje nós temos uma legião de pacientes curados de câncer. Então, eu acho que a importância de se falar nesse assunto é justamente para que a gente quebre um pouco esse gelo que fica em torno da palavra câncer, né, e saber que sim, é uma doença grave, sim, é uma doença que assusta, mas não é uma doença que é um carimbo de morte, né? Nós temos inúmeras opções de tratamento e esses pacientes, muitos deles, ficam curados, desde que façam um tratamento adequado, um diagnóstico numa fase adequada e procure um profissional adequado. Realmente o senhor tocou num ponto X. O câncer, realmente, a palavra já assusta. Principalmente a pessoa quando descobre que está com câncer. E aí que vem o maior problema, né, doutora Sabina? Exatamente, porque as pessoas acham que câncer é uma coisa só, né? São vários tipos, né? E dependendo do tamanho, do estágio que a doença se manifesta, a gente consegue taxas de cura de maior de 90%. Então, a gente acha que é importante falar para a gente saber como buscar a se tratar e conseguir curar. Então, quando a gente fizer o diagnóstico precoce, exames e estadiamento, a gente vai conseguir curar a doença. Então, falar disso, hoje em dia a gente consegue cada vez mais que os pacientes perderam o medo, a gente vê que as pessoas já falam mais, assumem mais quando estão sem cabelo, né, ficam carecas, saem na rua. Então, a doença tem mudado um pouco, porque as pessoas têm visto que a doença pode ser enfrentada, a gente tem várias armas agora contra ela, e não é, como o Polido falou, um diagnóstico de morte. A gente tem, sim, vida após o diagnóstico de câncer, e muitos pacientes ficam curados, e mesmo os pacientes que não conseguem curar, a gente consegue tratamentos que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida. Então, é isso que a gente almeja, que os pacientes percam medo, procurem os profissionais corretos para serem orientados e tratados adequadamente. O que é o câncer? O câncer, essa palavra, né, foi utilizada referindo-se a uma célula que tem a capacidade de crescer, se multiplicar e invadir outros tecidos. Isso é que determina a característica de uma doença maligna. Quando a gente fala que é uma doença maligna, automaticamente nós já estamos dizendo que é câncer. Neoplasia benigna não é câncer. Toda neoplasia maligna é considerada um câncer. E essas células têm essa capacidade, elas crescem de maneira desorganizada, elas invadem outros tecidos, é como se fosse um mato que invade o tecido do vizinho, né? Então ele não respeita barreiras, não respeita o muro, ele entra na corrente sanguínea e vai para outros órgãos, entra nos vasos linfáticos e vai para outros órgãos. Então essa é a característica do câncer. Mas ainda até voltando um pouco ao assunto anterior, há alguns anos atrás o câncer metastático ele era considerado incurável. Então, uma vez que você não conseguiu fazer o diagnóstico precoce, tem metástase, acabou a chance de cura, o tratamento é crônico. Hoje essa história já mudou. Para todos os tipos de câncer? Não, mas para vários destes tipos de câncer, né? A gente pode pegar um exemplo aqui, o câncer coloretal, mesmo diante de doença metastática, nós conseguimos taxas de cura, né, nos pacientes que podem ser submetidos a ressecção, cirurgia dessas metástases. Então isso está mudando, né? Também temos o advento da imunoterapia, que mostrou que pacientes com doenças metastáticas, então o câncer já espalhado, nós temos pacientes atingindo remissão completa, resposta completa, taxa de cura. Então essa história está mudando para quem tem diagnóstico precoce, mas também está mudando para quem diagnosticou numa fase avançada. Espetacular, né? Espetacular. A gente tem vacinas agora que estão começando, né, tratamentos que funcionam, que a imunoterapia que o Dr. Polito estava falando, é isso, é provocar no próprio organismo da pessoa
que ela consegue ela mesma defender, como se fosse uma vacina. E são tratamentos muito promissores que já mostraram resposta. Por exemplo, em câncer melanoma, que é um câncer agressivo de pele, existe relatos de pessoas curadas, mesmo com doença avançada, de fazer imunoterapia, a doença desaparecer e não voltar mais. Mas no Brasil? Já existe essa No vacina? Brasil, medicamentos que já são aprovados. Então, assim, a gente está num momento muito fascinante, né? da oncologia, espetacular, assim, muito emociona a gente, porque a gente vê drogas com mecanismos de ações diferentes e que os pacientes conseguindo curar doenças que antigamente a gente falaria, não, você tem um melanoma metastático e você não tem cura mais. E agora a gente não, né, o paciente que tem acesso a todos os medicamentos possíveis no mercado consegue, em alguns casos, remissão completa. Então, para a gente, isso é uma mudança de paradigma, que doença metastática tem, sim, em alguns casos, possibilidade de curar. Mas essa vacina pelo SUS ou ainda particular? Isso pelo SUS ainda não é acessível. Isso ocorre eventualmente em processo de judicialização, mas é uma questão de tempo, né? Questão de tempo para algumas delas também fazer parte desse cenário. Mas tem outras maneiras de se ter acesso a terapias novas, que é a pesquisa clínica, né? Acho que a gente até pode reservar um espaço para falar um pouco sobre a pesquisa clínica, que é uma maneira de quem tem convênio ou de quem não tem convênio, então, enfim, de qualquer pessoa ter acesso, né, a terapias, às vezes tão novas que ainda não estão disponíveis nem no mercado e com resultados fantásticos, né? Lembrando que essa é uma outra coisa que tem que desmistificar. Pesquisa clínica não é ser cobaia, né? A pesquisa clínica é receber tratamento de uma substância que já foi testada anteriormente e mostrou algum grau de atividade. Aí você passa realmente para essa situação de pesquisa clínica, que são os estudos chamados fase 3 ou fase 2. Então, neste cenário é onde se pode ter acesso a drogas relativamente muito promissoras e que ainda nem estão disponíveis para ser comercializadas. Mas é um espetáculo, já é um avanço muito grande, até porque mesmo que não esteja ainda no SUS, mas já existe. Exato. Já é um passo muito grande, né? O que pode causar o câncer? O senhor acha, não só o senhor como a senhora, a doutora Sabina, a tristeza, a angústia, a depressão, a alimentação, o cigarro, isso tudo pode ajudar? A gente tem, assim, os fatos, a gente, para ficar assim mais fácil de compreensão, a gente divide basicamente em fatores externos, que são fatores em que a gente poderia atuar, e fatores internos, seria a parte da genética. E, então, a parte dos fatores externos seria, assim, o alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, são todos fatores de risco, sim, para desenvolvimento de câncer, sim. As células, ao longo do tempo que a gente vai envelhecendo, as células nossas estão nascendo e morrendo diariamente. E se a gente fizer algum estímulo errado, continuamente em cima de uma célula, ela pode se transformar, fazer uma mutação nela. Então, o cigarro, por exemplo, que é um exemplo clássico, a pessoa vai fumando anos e anos, ela vai agredindo aquelas células pulmonares. Chega algum momento que ela para de crescer da maneira correta e surge o câncer. Então, existem sim os fatores externos, como eu falei, que a gente pode atuar. A alimentação, hoje em dia, que está muito na moda, a alimentação saudável, realmente é importante. A gente diminuir a gordura, comer mais fibras, frutas, isso realmente ajuda a evitar o câncer. O açúcar. O açúcar, né? A gente tentar tirar um pouco do açúcar da dieta. Na verdade, dizem que a gente poderia tirar completamente, é um pouco difícil disso, mas a gente teria que tentar evitar os doces, né? Essa parte industrializada. É difícil, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saiam daí. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora Sabina, doutor Pulido, mexeu no doce, é perigoso, né? Hoje, se a gente olhar para os fatores de risco, a gente tem 3 grandes grupos, pelo menos, né, que são o tabagismo, a obesidade, que entra junto com a alimentação, e os vírus, né? Então, vírus de hepatite B, vírus de hepatite C, o HPV, HIV, são causadores de câncer. E dentro, a obesidade, hoje o tabagismo ainda é o número 1. O que mais mata no mundo por câncer é o tabagismo. Em segundo lugar, vem a obesidade junto com o estilo de vida e a alimentação. E na alimentação, hoje, o grande vilão realmente é o açúcar, né?
Então o açúcar, a ingestão mundial de açúcar, né, per capita por pessoas aumentou ao longo das últimas décadas e aumentou principalmente por causa do aumento do consumo dos refrigerantes. E aí não vou falar de um específico, é deles em geral, né? E depois também, junto com os refrigerantes, vieram vários sucos industrializados, né, que passaram a ideia de serem saudáveis, mas também com adição de açúcar. E normalmente essa adição de açúcar não é em pouca quantidade, é em muita quantidade. Então, tem sim que ficar atento a isso. E eu acho assim que é uma responsabilidade grande dos pais com os filhos para mudar essa história, porque não é uma história que se muda rápida, né? Isso é uma história que muda de uma geração para outra. Então, leva-se às vezes 20 anos para você mudar um estilo de vida, né? Nós ouvimos aí ao longo da nossa vida falar que os americanos ingerem muita fast food e estão ficando... A obesidade lá é um grande problema de saúde pública, e é verdade. Para eles mudarem essa história, eles vão levar 1 ou 2 gerações. Não vai mudar no ano que vem ou daqui 2 anos, né? Porque é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de cultura, é uma mudança das propagandas, é uma mudança da indústria, é uma mudança que passa pelo governo, passa pela população, passa por um monte de personagens envolvidos nisso daí, né? Mas nós temos sim uma responsabilidade social e pessoal, familiar, né? A gente tentar mudar essa história. A falta de exercício também contribui bastante, né? Com certeza. A gente já sabe que tem estudos clínicos, médicos, mostrando que a atividade física é importante para a prevenção e até para quem já teve câncer, para evitar a recidiva da doença. Então, às vezes, quando o paciente acaba o tratamento, eles falam, tá, doutor, e agora? O que eu tenho que fazer? Porque acabei a quimio, a rádio, e a gente fala atividade física. Não é um comprimido, porque às vezes o comprimido é mais fácil, né? Mas a atividade é uma mudança de estilo de vida. Ele tem que mudar a forma de comer, tem que se exercitar 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos, uma caminhada. Não precisa ser uma academia, não tem dinheiro. É um tênis, está na rua, tem que aumentar um pouco a frequência cardíaca. Então isso é uma coisa acessível para todos nós. Então a gente tem que falar sobre isso. Eu também queria falar na parte da alimentação, também a gente não esquecer da parte dos alimentos industrializados. Hoje em dia muita gente jovem, mora sozinha, acha difícil cozinhar, então compra tudo pronto, lasanha, nuggets, todas as refeições enlatadas ou em caixinhas, elas têm conservantes. E a gente já sabe que esses conservantes, o uso contínuo deles, exposição, aumenta o risco de câncer. Então a gente deve tentar ter alimentos naturais. Tem que comprar na feira, de preferência orgânico ainda, sem agrotóxico, fresquinho, fazer em casa. Isso é o mais saudável, é o melhor, para a gente conseguir viver com saúde mais tempo. As pessoas, às vezes eu tenho observado que o preconceito é muito grande, não só com pacientes de câncer, HIV, em geral, porque é gordinho, porque é magro, bem, não é contagioso, o câncer não pega, né? E acho que a família, os amigos, eles precisam dar mais carinho e atenção a este paciente, né, doutora Sabina, né, doutor Polido? Então, como profissionais, a família é importante para o tratamento deste paciente? Eu falar antes do Polido, só você falou isso e a gente acha que as pessoas sabem que não é contagioso. Semana passada eu estava passando visita no pronto-socorro, aí chegou uma pessoa que estava cuidando de um paciente que não era familiar, ele era da igreja, uma pessoa ajudando uma pessoa que estava precisando, e a pessoa virou para mim e perguntou assim: doutora, eu tô aqui, mas eu tô morrendo de medo, eu não tenho que usar máscara porque eu tô com medo de pegar. Aí tu vai ver que a pessoa, não é na maldade, a pessoa estava lá para ajudar, mas ela estava morrendo de medo. Achando que passava. E passava para ela. Então ela estava com medo, estava com luva para tocar na pessoa, aí eu expliquei tudo. Então a gente também tem que divulgar, não passa de uma pessoa para outra. Inclusive essa coisa de a gente não querer nem tocar na pessoa é uma coisa que deixa a pessoa se sente mal. O toque é muito importante para os pacientes. Então a gente, quando conversa com o paciente, eu gosto de tocar nele, falar com ele, mostrar que a gente está realmente cuidando dele, né? O que você acha, Felipe? Família é fundamental, né? Quando a gente, e às vezes temos pacientes que não têm família, né? Pacientes que se desligou da família e agora estão sozinhos e realmente precisa
de cuidador, precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de tudo. Então, estes pacientes realmente, inclusive o resultado do tratamento desses pacientes geralmente é inferior, porque eles não conseguem ter adesão ao tratamento, acabam tendo falha nas consultas, acabam tendo falha no dia de realizar procedimento, acabam retardando o diagnóstico. Isso é um problema social, né? Então, a família constituída, a família presente, né, globalmente falando, aumenta as chances de ter um resultado satisfatório. Então é fundamental. E isso que a doutora Sabina estava falando. Você tem que sim praticar o toque, né? A gente que trabalha inclusive com residência médica sempre está reforçando isso para os jovens médicos, né? É para conversar, é para pôr a mão mesmo no paciente, é para abraçar o paciente, se sentir o momento, se o momento for oportuno, é para dar a mão. O cumprimento bom dia com um aperto de mão tem um significado muito maior para esses pacientes. Eles estão lá vulneráveis, assustados, né? Então eles estão precisando não só de remédio, eles estão precisando de serem ouvidos, de serem acolhidos, de serem tratados no seu contexto global, né? Então, de uma maneira holística, não só a maneira de tratar a doença dele. Está lá para tratar o paciente globalmente. E essa atenção, esse toque, traz uma energia muito positiva, muito boa, né? Não só os pacientes, como nós, ser humano. Quem não gosta de ser tocado com carinho? Até os animais, né? Imagine uma pessoa que está debilitada, carente e sofrendo, né? O senhor falou a respeito de... O senhor e a doutora Sabina também. O médico precisa tocar o paciente. Mas isso, hoje em dia, são pessoas que têm um sentimento, não só amor à profissão, mas que têm um sentimento humano. Como eu posso dizer? Eu que moro em Cachoeiro, eu acompanho muito o trabalho de vocês no Hospital Evangélico. Não só do senhor, doutor Polido, da senhora doutora Sabina, do doutor Bruno Rezende, doutor Hernani. Vocês ali têm um carisma, um jeito especial com o paciente, que isso é raro. Eu sinto que não é só pela profissão, pelo valor que vocês recebem, porque todo trabalhador tem que receber. Não é por isso. É porque o que vocês estudaram, vocês realmente queriam fazer isso, vocês querem fazer isso. E eu não estou aqui passando a mão na cabeça porque eu não sou desse tipo, as pessoas que me acompanham sabem disso. Eu acho que o que é de César, né? E vocês realmente têm um carinho muito especial. E não é à toa que muitos pacientes que estão fazendo o tratamento ali com vocês, com aquela equipe, com aquelas pessoas, saem dali com o coração aberto, leve. Eu vou continuar falando sobre isso, mas nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. E essa equipe transmite realmente uma segurança muito grande para o paciente. Vocês daqui a pouquinho vão falar sobre as coisas gostosas que vocês fazem lá, que é o café da manhã, esta campanha da Páscoa. Daqui a pouquinho vocês vão saber todos os detalhes. Encerrando essa fala, em nome de muitos pacientes, eu quero agradecer esse carinho, essa atenção e esse amor. Porque o médico, eu sei que ele sofre, eu sei que como ser humano ele tem família, ele tem seus compromissos, mas eu sei que ele sofre quando ele vê um paciente também indo. Quando ele perde o paciente, então, em alguns momentos, o médico que tem um sentimento pela profissão sente. Então, em nome dessas pessoas, em nome das famílias, eu quero agradecer a vocês e toda a equipe que não está presente, mas em nome de vocês eu agradeço, tá? É triste falar sobre isso, mas infelizmente a gente tem que comentar, né? Existem alguns pacientes que quando descobre que está com câncer, como que é para vocês ter que dar essa notícia como médico, falar para o paciente? Esse é um dos momentos mais difíceis assim da profissão do oncologista, né? Que é a hora de olho no olho e ter que dar a notícia.
Tanto que no meio médico, sempre que, até entre os próprios colegas, quando eles podem deixar para o próximo, deixa, porque realmente é um momento muito difícil. E o dar a notícia, ela tem assim uma variável muito grande. Porque você, para dar a notícia, você tem que saber o quanto que o paciente está preparado para receber a notícia, o quanto ele quer saber da notícia, é um direito que ele tem, né? O quanto nós temos de informação para dar a notícia por completo, né? E não só a notícia parcialmente. Então, o quanto a gente pode avançar numa consulta, né, durante aquela primeira informação, que é o primeiro contato da notícia. E eu procuro seguir um pouco o ensinamento do Nietzsche, que é um filósofo alemão, que ele diz que todos nós suportamos uma certa quantidade de verdade. Então, nem toda a verdade vai ser dita em uma consulta só. Às vezes a gente precisa de 1, 2, 3, 4 ou 5 consultas para você trabalhar tudo o que se quer saber daquele problema e tudo que o paciente precisa saber daquele problema. Assim como a gente tem que respeitar o que o paciente não quer saber do problema dele. Então, alguns pacientes querem saber detalhadamente sobre o problema, sobre o tratamento, o resultado dos exames. Outros não. Outros querem saber apenas o diagnóstico, tem câncer ou não tem, e o que eu tenho que fazer. E nós temos que reconhecer, dentro desse cenário, quem é quem e até onde a gente deve ir. Então, o Nietzsche trabalha muito nessa linha e aí a gente vai aprofundar mais ou menos conforme o paciente demandar. Isso é uma decisão dele, não do médico, né? Eu não tenho que ir até onde eu quero ir porque eu acho que tem que ir. Ele vai me informar, ele vai me dar ferramentas, ele vai me dar elementos para saber até onde que eu posso ir. Obviamente que ele tem que saber do diagnóstico para fazer o tratamento. Não faz sentido não falar sobre o diagnóstico, né? Mas o quanto nós vamos nos aprofundar, o quanto nós vamos detalhar, é o paciente quem fala. A gente vai aprendendo também com o tempo, assim, né? Isso é só experiência. Isso é uma coisa que a gente vai envelhecendo e isso, alguma vantagem a gente tem que ter com o envelhecimento, né? Então, quando a gente amadurece. Então, no início, a gente tem muita ansiedade, né? E a gente despeja tudo, às vezes, de uma vez só. Mas a gente vai vendo, assim, realmente, a gente vai percebendo, a gente vai tendo uma palavra que tem em inglês, que é um feeling, né? Vai sentindo, assim, até onde a pessoa quer saber mesmo. A gente consegue perceber. A gente tem sempre aquela família, metade fazendo vários sinais pra gente não falar nada, e às vezes o paciente está ali na tua frente querendo saber e a família não quer que você fale. Então a gente também tem a lidar com a família, porque nosso vínculo é com o paciente, né? A relação de confiança tem que ser com ele, mas a gente tem a família que é a cuidadora, então a gente também tem que lidar com esse terceiro elemento, né? Que é o médico, o paciente e a família, e saber lidar com todas as questões, que às vezes a família não quer que a gente fale para o paciente, ou quer que a gente não fala uma verdade, uma mentirinha, doutora. Então, às vezes, a gente tem que saber lidar com tudo isso, porque não tem como a gente tratar um paciente e o paciente não saber do diagnóstico dele. Mas tem várias formas de falar. E, às vezes, demora algum tempo até ele perceber a realidade da extensão, às vezes, do problema. Isso com o tempo, né? Hoje em dia, a gente já consegue lidar isso com mais tranquilidade, mas sempre é difícil. Eu considero que os pacientes muito jovens são os mais difíceis para mim, porque a gente vê que eles chegam com muita angústia, porque tem toda uma vida pela frente, né, e que às vezes eles se sentem ameaçados, assim, tipo, estou com 22 anos, estou com câncer, e agora, né? O paciente mais velho, ele tem um amadurecimento que às vezes assusta a mim, pelo menos eu fico assustado, porque às vezes o paciente chega mais velho, a gente vai dar o diagnóstico e ele, não, doutor, eu já estou pronto, eu criei meus filhos, a minha vida está resolvida, a senhora pode me falar o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Ele aceita fazer o tratamento, mas ele tem uma tranquilidade que às vezes até me assusta, porque alguns são muito práticos e eu estou ali, né, às vezes receosa de falar, achando que o paciente vai ficar muito triste, deprimido, e ele enfrenta sabiamente a situação. E quando é um bebê? A parte de oncologia pediátrica a gente não atua, a gente atua na parte que a gente chama de oncologia adulto e alguns adolescentes, né? Porque tem adolescente que já tem corpo de adulto, então quando ele precisa de usar uma unidade hospitalar infantil, ele nem está adequado para o tamanho do leito, enfim, né? Você tem
Às vezes a gente tem 16 anos, mas já tem o corpo de um adulto. Então, né, a gente tem uma faixa de transição aí que a gente acaba atuando. Mas quanto mais jovem, é mais difícil. Porque lida também com os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Né? Às vezes quando você tem que atender 3 ou 4 pacientes de primeira vez, dar essa notícia, quando termina você já está assim, naquele dia você está esgotado psicologicamente e fisicamente. Né? Não tem, se você falar assim, hoje tem 10 consultas de primeira vez, tem 10 pacientes, você tem que dar o diagnóstico. Você olha, não vai dar, vamos ter que replanejar aí, porque tem um limite físico e emocional também da gente de lidar com isso. Você passa um processo ali de sofrimento junto, que você elabora junto, mas tem um limite. Né? A gente, de uma maneira geral, até no ambulatório, a gente coloca no máximo 3 consultas para cada profissional por turno para enfrentamento desse problema, porque é um enfrentamento, tu vai enfrentar junto, tu vai sofrer junto, tu vai ter que dar notícia, tu vai ter que falar junto, e existe um sofrimento junto, e você sai assim, desgastado, né? Você termina às vezes um atendimento, fala, não, mas tá cansado? Tô, muito, porque às vezes tem consulta que foi muito pesada, muito difícil, e não é culpa da família ou do paciente, é porque o assunto, a doença, o diagnóstico era pesado, era difícil, né? Às vezes você pega um personagem da família em que uma doença acaba adoecendo a família inteira. É, né? Verdade. E você tem que lidar na consulta, às vezes, com isso que a Sabrina está falando, com todas as angústias do paciente, da família e os teus medos, as suas ansiedades. Então você tem que lidar com tudo isso. Isso leva um pouco, o cabelo branco ajuda um pouco nisso, né? Então a juventude é mais difícil da gente enfrentar tudo isso, mas o amadurecimento vem, e não tem como vir de outra maneira senão trabalhando, estudando e praticando esse tipo de situação para você ganhar esse amadurecimento e de saber da notícia, como a Sabrina falou, a maneira correta de dar aquela notícia. Hoje nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Existe uma pergunta: quanto tempo de vida eu tenho, doutor? Às vezes o paciente, ou às vezes até mesmo a família, né? O médico fala quando está, tem 2 semanas, tem 1 mês. Isso acontece, doutor? Isso acontece, isso é um questionamento frequente, né, na prática do oncologista. E a gente tem que sempre ser honesto com os nossos pacientes, isso é fundamental, né? Ou a gente perde a nossa relação médico-paciente, perde a confiança. E dentro dessa pergunta a gente tem que ver várias coisas. Primeiro, de quem veio a pergunta, se veio do paciente ou se veio do familiar. Se às vezes nem veio do familiar, às vezes veio do vizinho curioso, tem de tudo isso, né? Então a gente precisa respeitar várias coisas. Primeiro que isso é uma questão que é direito do paciente, acima de tudo, né? E quando essa informação ela é importante na condução do caso e ela é importante para o paciente, ela é dita, né? Obviamente que nenhum médico sabe com precisão de vida de ninguém, né? A gente se baseia, claro, em alguns dados estatísticos para dar uma proximidade de perspectiva, né? Mas, se você me permite, eu vou contar uma pequena história, claro, né, para dar um exemplo disso daqui. Isso já deve ter uns 10 anos atrás. Eu tive um paciente da região da Serra, aqui Capixaba, que ele teve um diagnóstico de um câncer de estômago, um câncer já metastático, espalhava para outros órgãos, ele veio para tratamento. A gente conversou sobre quimioterapia paliativa, começou o tratamento. Aí dessa consulta, logo no início do tratamento, veio ele e a esposa de uma filha. E ele disse assim: doutor, olha, eu quero que o senhor acerte meu tratamento, porque eu tenho que estar vivo para o casamento da minha filha, que é o sonho mais importante da minha vida. Eu quero entrar na igreja com ela, né, no casamento dela. Eu disse, ok, né, isso era começo do ano, janeiro, fevereiro. Eu disse, ok. E quando é a data do casamento da sua filha? Ela disse 13 de dezembro. Eu não esqueço a data porque é o dia do meu aniversário, né? Aí isso, ok. Aí terminou a consulta, foi lá fazer quimioterapia, eu chamei a filha e falei, olha, não tem como antecipar esse casamento porque 13 de dezembro é um desafio muito grande.
o tempo médio, pela gravidade, ele era um senhor já idoso, tudo isso está acontecendo, é que nós vamos com muita dificuldade, 6 meses eu consigo manter ele bem aí com o tratamento. Ela não tem como, a gente já tem tudo planejado, enfim. E aí nós traçamos uma meta, juntos com o paciente, que era o 3 de dezembro. E a vontade dele de viver também era muito grande. E a gente fez uma linha de quimio, segunda linha, terceira linha, chegou o dia. Quando chegou o dia, umas 3 semanas antes, a gente parou a quimioterapia, para ele não ter efeito também no colateral da quimio, e ele foi para o casamento. Ele entrou com a filha no casamento, ele foi para a festa do casamento, ele ficou até de madrugada na festa, tirou foto, e voltou, uma semana ou 2 depois, voltou lá com as fotos do casamento, que eu tinha combinado com ele, que ele ia me trazer as fotos para comprovar. E aí ele trouxe as fotos, veio a filha, veio a esposa, e disse assim: doutor, agora eu já estou preparado, agora eu já posso morrer em paz, porque eu realizei o meu desejo. Então, o tempo é de cada um, né? A gente tem essa perspectiva, essas estatísticas, mas o tempo é de cada um. E às vezes o tempo é importante para que se faça planejamentos deste nível, né? Então imagine que a pessoa está fazendo um planejamento de vai ter um casamento daqui 5 anos, e diz: olha, você não tem 5 anos, você tem menos. Então, mas você pode ter aquilo, ter aquela felicidade antes de morrer. Você não precisa abrir mão daquilo, você pode planejar. Então essa informação do tempo, ela é importante, essa informação tem que ser dada, agora tem que ser usada a favor, não contra. Tem casos também assim, tipo assim, às vezes é o marido que está doente e todo mundo depende dele. E ele é aquele marido que tudo está no nome dele, todas as contas de banco. E aí tu vê que a situação está complicando e a esposa às vezes está perdida, ela não tem senha, ela não tem nada. E a gente sabe quando o paciente vem a óbito, até ele liberar tudo aquilo, ela fica um tempo perdida. Então, às vezes, a gente tem que ser prático. Às vezes, quando a gente já tem uma relação boa com a família, que normalmente a gente adquire, a gente consegue falar com a família: olha, você tem que organizar isso, você tem que passar alguma coisa, de pegar a senha do banco, senão você vai ficar sem nada. E a gente conseguiu já reverter várias situações, para a pessoa não ficar perdida. Então, é importante o tempo. E falando em tempo, quando você estava falando, eu lembro que às vezes prestadores de plano de saúde ligam pra gente: ah, mas esse remédio é caríssimo, né? Vai dar 4 meses de vida para a pessoa. Mas a gente que está ali lidando com o paciente, conversando, ouvindo as histórias dele, às vezes sabe que está esperando um neto nascer, sabe? Está esperando uma filha fazer a formatura. Então, quem somos nós para dizer que 4 meses é pouco, né? Então é complicado, a gente lida com vidas, né? E infelizmente nós somos sensíveis, né? Porque somos humanos e temos corações, né? A doutora Sabina está aqui com os olhos lagrimejando, cheio de lágrimas, e eu, como sempre, que eu também sou uma banana, e por um lado eu fico até feliz, doutora Sabina, porque realmente comprova o carinho que os pacientes têm por vocês. Eu sei disso. Eu passei por um momento agora com um tio, também acabou de falecer essa semana passada, e você foi a médica que esteve ao lado, que deu carinho, que deu atenção. Ele me falou muito de você. E ali naqueles momentos que eu estive naquela UTI com ele, eu vi outros pacientes e como falam com carinho de alguns médicos, de algumas pessoas. E isso mexeu muito comigo, porque médico não tem sentimento. É um ser humano, tem um coração. E voltando a falar na equipe médica, eu não posso deixar de falar o quanto o hospital evangélico hoje está preparado com equipamentos de ponta, equipamentos novos, que têm auxiliado muito no tratamento. Eu estive aqui há alguns meses atrás, ou melhor, desculpa, o ano passado com o Dr. Bruno, e ele comentou: olha, Cida, eu tenho tempo, eu fico até a noite, mas infelizmente tem alguns municípios que não conseguem mandar o paciente para fazer o tratamento. E aquilo, eu vi um apelo, um pedido de ajuda. E eu fiquei muito triste com aquilo, porque às vezes alguns municípios, algumas prefeituras têm ali vários carros e não pode disponibilizar um carro para trazer um paciente para fazer um tratamento, enquanto aqui tem. E às vezes a gente vê aí na mídia vários estados aí com equipamento quebrado, equipamento velho, não tem, pessoas morrendo porque não tem tratamento. Cachoeiro tem. A Casa de Apoio do Câncer, que eu trabalho como voluntária, ela surgiu por causa disso. Quando nós chegamos do Rio Grande do Sul,
vários pacientes não fazem, principalmente a radioterapia, porque é diário e é durante normalmente 30 dias corridos. E os pacientes têm que ir e voltar todos os dias. E a prefeitura, o segunda e terça eu posso, quarta e quinta eu não posso. E o paciente... Então, muitos não faziam tratamento. Eu me lembro que uma esposa de um médico sentou do meu lado e falei, como é que pode os pacientes não fazerem a rádio? Estou perdendo a chance de ficar curado. E ela tinha tido câncer de mama. E ela tinha tido câncer de mama. Ela estava fazendo rádio, né? E ela passou a conviver com as pessoas e saber que tinha gente que não fazia porque não tinha onde ficar. Isso é muito triste. Aí a gente falou, vamos montar uma casa. Lá em Porto Alegre, perto do Hospital das Clínicas, tem várias casas de apoio, que os pacientes ficam, a família, o paciente, para ele poder estar perto do hospital para fazer o seu tratamento. E a casa de apoio surgiu dessa maneira, que é para a gente tentar evitar que o paciente não faça o tratamento por causa disso. Agora tem paciente também que não quer ficar longe da casa dele também. A gente entende, porque às vezes é idoso, tem o seu cantinho, ir para uma casa que tem pessoas estranhas. Então a gente tem uma casa de apoio para ajudar, mas com certeza o município pode ajudar mais, trazendo, tem motoristas às vezes também não tem paciência, não querem esperar. Tem paciente às vezes que eles deixam o paciente, vão embora, demorou demais. Aí a gente fica lá com aquele paciente, assistente social ligando para a prefeitura, mas tem que vir buscar, seu fulaninho está aqui esperando. Então é difícil, a gente está lidando com vidas e às vezes o dia a dia do motorista, às vezes do secretário de saúde, as pessoas não percebem, né, que não levar um carro aquele dia para Cachoeiro significa que a pessoa não vai estar tratando, né, e prejudicando o resultado do tratamento. E o paciente, quando termina de fazer o procedimento, ele fica mais debilitado porque acaba ficando fraquinho, né? Além da doença, o tratamento, né? Porque querendo ou não... O tratamento não é fácil. Não é fácil, né, doutor? São todos muito guerreiros, porque a alimentação fica prejudicada, tem uma fadiga crônica, eles não têm disposição para fazer as coisas. Então a gente precisa, por isso que a família é tão importante, porque cortar uma fruta, levar, oferecer uma vitamina, a gente precisa disso, que o cuidador, a família esteja ajudando, é fundamental. Eu queria falar também, além dos equipamentos, a gente tem um material humano no hospital, que a gente tem uma equipe toda de apoio, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Graças a Deus a gente tem várias pessoas, a gente tem nutricionista, fisioterapeuta. Eu vou interromper a senhora só um minutinho, nós vamos voltar nesse tema. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora Sabina, pode concluir. Da equipe, eu queria frisar mesmo que eu gosto muito de trabalhar em equipe, gosto de valorizar esses profissionais. Então, assim, a psicóloga, a nutricionista, a assistente social, o farmacêutico, o fisioterapeuta, são todos importantes, são peças fundamentais. E a gente conta agora até com residência multiprofissional, que são nessas áreas. Então a gente tem 28 residentes trabalhando com a gente nessas áreas. Então hoje em dia a gente tem aquele paciente que está precisando de uma orientação nutricional, a gente liga. Paciente que está mais difícil, está difícil aceitar o diagnóstico, a gente chama a psicóloga. Pacientes tipo estão internados, isso é frequente, não tem nenhum familiar, o paciente chega, não tem ninguém. A gente tem que conseguir, uma assistente social, localizar um familiar. Às vezes o paciente não tem nenhum dinheiro, a pessoa não é aposentada, não tem nenhum recurso, a gente tem que correr atrás dos direitos deles. Então a equipe eu acho que faz toda a diferença, além de toda a tecnologia de equipamentos, informatização, o humano também a gente tem investido, tem feito educação continuada, tem residência, isso é o grande diferencial do corpo clínico e todo o grupo de apoio à área da saúde como um todo, né, Polido? O que você acha disso? Foi isso, eu acho que foi o nosso grande divisor de água ao longo dos anos, né? Foi esse incremento da parte realmente do pessoal, a parte de equipe, a parte de qualificação. E nós temos hoje profissionais com a gente desde quando nós chegamos aqui. Então nós completando 16 anos de Cachoeira, né? Tem profissional trabalhando com a gente há 16 anos. Então houve um crescimento junto, né, desse profissional. Não só viu crescer o serviço do ponto de vista tecnológico, tivemos vários incrementos tecnológicos, mas também esse crescimento pessoal, né? Oportunidade de crescimento junto com o curso. A residência multiprofissional assim, foi fantástica, né? Então você poder oferecer para o paciente do SUS tudo isso aí que a Sabina falou, sem custo adicional nenhum para o paciente. Zero. Né? Então o paciente chega lá e fala, está precisando de psicólogo? Tem. Está precisando de fisioterapeuta? Tem. Estou com problema social? Tem serviço social. Então, quando a gente chegou, praticamente era um médico
que tinha que resolver isso tudo, né? Mas você não faz isso bem, não adianta. Não tem tempo. Né? Sozinho você faz o possível, faz o seu melhor, mas não faz bem. Né? Hoje a gente não conseguiria nem atuar sem essa equipe toda que nós temos por trás aí dando suporte para a gente. Né? Então, e no final a gente concluiu o óbvio, né? Que nós somos um time e esse time ou ganha junto ou perde junto. Né? Então, o médico hoje é apenas um jogador do time. Né? Então, nossas reuniões, toda sexta-feira que a gente tem da equipe para discutir os avanços que nós temos que ter para atender o nosso melhor paciente, é focado nisso. Quais são as ações que nós podemos demandar, direcionar, executar para a gente continuar atendendo bem o nosso usuário. E sempre enfatizando aqui, atender bem não é atender todo mundo igual. Atender bem é atender todo mundo com as suas diferenças, respeitar as suas diferenças. Isso é atender todo mundo bem. Se a gente achar que atender todo mundo igual, atender todo mundo bem, não é por aí. As necessidades são distintas. Né? Como a Sabina falou aqui, tem gente que a dificuldade é o transporte para vir, porque não tem transporte. Para o outro, é o cabelo que vai cair. Né? Para o outro, é o suplemento que ele não vai ter acesso. Enfim, tem que saber identificar essas dificuldades e a equipe multiprofissional é fundamental nesse processo. Aproveitando essa fala do senhor, a quimioterapia, ela é agressiva porque é forte e é o tratamento, né? Em alguns pacientes resolve, em outros não. Como funciona a quimioterapia? A oncologia surgiu, assim, ficou mais forte depois da década de 50, né? E o tripé era rádio, cirurgia e quimioterapia, que ainda é o nosso tripé mais forte. Então, assim, nem todos os pacientes vão precisar de quimioterapia. Depende do estágio que a doença nos apresenta. Normalmente, estágios mais iniciais não vão precisar de quimioterapia. Os estágios mais avançados, quimioterapia. A quimioterapia sim tem efeitos colaterais, não é um tratamento difícil, ela pode deixar sequelas no tratamento, no paciente do tratamento, ela pode aumentar o risco de neoplasias no futuro, mas em geral o benefício dela compensa o risco, porque com ela a gente conseguiu associar ao tratamento maior taxas de cura. Então assim, ela não tem como ser retiradas em muitas situações, porque ela vai fazer parte para poder somar junto com a rádio, com a quimio, para o resultado ser positivo e a pessoa ficar curada. Acho que é mais ou menos isso. Tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que o que se aprendeu na oncologia ao longo dos anos é combinar as coisas, que isso traz um resultado melhor. Então, a cirurgia combinada à radioterapia, combinada à quimioterapia. Vamos pegar o exemplo do câncer de mama. Então, os pacientes fazem cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia antiandrogênica, terapia de anticorpo monoclonal. Então, isso tudo foi um somatório ao longo dos tempos. Se a gente olhar lá para primeiro, lá só se fazia cirurgia. Depois se fazia cirurgia e começou a se fazer radioterapia também na mama. Depois se viu que podia fazer uma terapia antiandrogênica. E ao longo do tempo, essa história foi mudando e a chance de cura foi aumentando. Voltando um pouco no tempo também, no ano que a gente se formou, que foi em oncologia, que foi em 2002, é isso, né? A gente já passando essas datas ficam mais difíceis, né? Não melhor falar é normal. Mas enfim, a gente discutiu um caso, a gente se formou, a gente fez residência junto no Hospital de Clínica de Porto Alegre, e a gente discutiu um caso, nosso professor era o James Fleck, que era um paciente com câncer de cólon. A discussão era uma discussão multidisciplinar, com cirurgião, oncologista. Era um paciente com câncer de cólon, intestino, que tinham 3 nódulos no fígado, 3 metástases para o fígado. E a discussão era, vai se fazer quimioterapia paliativa ou não vai se fazer absolutamente nada? Na época a discussão era essa. E o oncologista, que era o nosso chefe lá do serviço, o Dr. James dizia, não, vale a pena fazer quimioterapia, aumenta o tempo de vida. E a equipe disse, não adianta, porque não vai curar. Essa era a discussão na época. Hoje, esse mesmo paciente, se estivesse sendo discutido, 3 nódulos no fígado, 3 metástases hepáticas. A discussão é a seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer quimioterapia, depois nós vamos operar esse paciente, depois ele vai fazer mais quimioterapia. E qual é o resultado disso? 40% de chance de cura. Então, isso no intervalo de 15 anos.
Naquela época se discutia não fazer nada, e era ético não se fazer nada, era ético. Era correto. Era aceito. Ninguém questionava isso. É, o nosso ninguém professor questionava. era assim, ele quer fazer químio em todo mundo, né? Esse médico, né, quer fazer químio em todo mundo. E aí, e depois começou, alguns médicos, não, vamos operar esse fígado. Não, os cirurgiões estão doidos, né? Operar metástase de fígado. Então, e as coisas foram mudando. E hoje em dia, não operar uma metástase, duas, 3 metástases, é uma coisa muito difícil. Então, naquela a gente faz rotina. Olha, 15 anos, nós discutimos esses casos, não fazia nada, que os pacientes tinham um tempo de vida de meses. E hoje nós temos pacientes que não operam, que têm metástase, têm câncer de cólon e estão com sobrevida de 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então tem vários aí que são pacientes meus, pacientes da Sabina. Então, essa foi a mudança que aconteceu no intervalo curto, de 15 anos. É um intervalo muito pequeno, não dá nem uma geração aí que é de 20 anos. Então a quimioterapia, ela é boa? Desde que, obviamente, bem empregada, né? Para o paciente certo, com o protocolo certo, com dose certa, né? Não é só copiar a receita do livrinho ali e sair aplicando, né? Mas talvez a gente tenha tido esse privilégio de ter vivido essa revolução. Não foi uma evolução, foi uma revolução da oncologia, né, num intervalo de tempo tão curto. É lógico, é evidente que, principalmente para nós mulheres, né? Porque o nosso cartão de visita é o cabelo. Cai. E aí, para as mulheres, realmente isso é deprimente, né, doutora Sabina? É muito triste. Eu, como mulher, e a gente sabe, a gente sempre está na função, pinta cabelo, faz mechas, então assim, ficou uma coisa muito difícil para a gente lidar, que a gente foi conseguindo perucas emprestadas de algumas pacientes, as pacientes usavam e devolviam para mim, aí eu emprestava para uma, pegava da outra e emprestava para outra, porque peruca é caro, às vezes as pessoas, banco de perucas para quê? Peruca natural, de cabelo natural, chega a ser R$2.000 ou mais, dependendo do comprimento. Então a gente via que os pacientes queriam ter acesso, não tinham, então a gente criou um banco de perucas que a gente trabalha como voluntário, que é mantido pelo grupo de apoio dos portadores de câncer, e as pacientes que querem usar uma peruca, elas têm hoje em dia um empréstimo durante todo o tratamento gratuitamente, sem nenhum custo para ela. A gente agora faz peruca personalizada, quer dizer, a pessoa antes de cair o cabelo passa pela nossa colaboradora que fez visagismo, ela olha para a pessoa antes de perder o cabelo, temos uma peruca parecida, ou não temos, então nós vamos fazer uma igualzinha para você. A gente fala com a nossa fornecedora e ela faz, a gente manda fotos e tudo, às vezes faz videoconferência para ela ver, manda e ela manda igualzinho pra gente. Então é uma coisa que tem dado muito certo. Claro que tem pacientes que não querem usar peruca, mas ter a opção de o acesso, eu não quero usar, tudo bem, mas eu tenho se eu quiser. Tem paciente que gosta de assumir a careca, os jovens gostam muito, os lenços, a grande maioria usa lenço, né? Mas a gente tem lenços também que a gente doa, todo paciente que começa a quimioterapia, que vai fazer um protocolo, que vai perder o cabelo, a gente doa 3 lenços na primeira infusão. E a gente também encaminha para o banco de perucas, porque a gente ensina a dar nós diferentes, né? Que elegante. Exatamente, fazer uma trança do lado. Às vezes as pessoas são mais simples, mas como é que eu boto isso? Então a gente tenta ajudar isso. A gente também ajuda também a cair sobrancelha, né? Então a gente também tenta ajudar eles a conseguir desenhar a sobrancelha, né? Porque a mulher é vaidosa, né? E ela se sente muito bem quando ela consegue esse apoio também. Nossa, eu acho que todo ser humano é vaidoso, a maioria, principalmente as mulheres. E isso é um incentivo de autoestima. Porque a mulher precisa, até mesmo às vezes quando ela está gordinha, às vezes, o meu marido já não vai olhar para mim como olhava antes. É a vaidade, né? E nós sentimos isso. Imagine quando está doente, é pior, né? Mas além disso tudo, tem uma ótima notícia. Doce, gostosa, chocolate. Tem agora aí, tá chegando a Páscoa, vocês estão na campanha, né, da Páscoa Solidária. Tem a casinha do coelhinho ali já na praça, né? Fala um pouquinho dessa campanha. Essa campanha já foi criada por uma ex-paciente, paciente do Polido, a Angélica, que ela queria fazer alguma coisa e ela teve essa ideia. Então já faz vários anos que a campanha acontece. É uma parceria do Hospital Evangélico com o grupo de apoio aos portadores de câncer, em que a gente confecciona chocolates. São todos ex-pacientes ou familiares de pacientes. Estão lá confeccionando chocolates para venda, e toda a venda dos ovos é revertida para custear as reformas do quarto de internação do Hospital Evangélico na parte de internação do SUS.
E então isso ajuda muito, a gente consegue assim ter ar-condicionado em todos os quartos, a gente colocando televisão em todos os quartos, então isso faz com que os pacientes, às vezes que têm que ficar internado muito tempo, se sintam melhor. Então a Páscoa, a gente conta com vocês, né, colaborando com a compra dos chocolates, eles estão em preços acessíveis, ó, o mais caro está R$45, o ovo de 500 gramas, né, que fala. E o chocolate é uma delícia. Quem da não Garoa, acredita, vai lá, compra um, come, vai comprovar o que eu estou falando. Tem de tudo aí, preço. Começa com R$2 os pirulitinhos, que são os que mais saem, né, mas aí tem de vários tamanhos, que o mais caro é 45. Então às vezes a gente gasta dinheiro, às vezes um ovo de chocolate, que às vezes não tem nada, mas você sabe que se você comprar esse, você vai estar realmente sendo investido em pessoas que estão precisando. Na própria cidade. É, na própria cidade, né? Então, feito aqui, fica revertido para ações aqui. E cada vez mais a gente tem alguém que teve um familiar, um amigo, alguém que teve o câncer, né? Então, assim, a gente está vendo que é uma doença que tem aumentado a incidência. Então, a gente, né, tem que ajudar, porque a gente precisa de ajuda, que é a remuneração do hospital sempre fica abaixo do que ele precisaria para fazer todas essas ações que a gente necessita. E eu convido a todos vocês para dar uma passadinha na Casa do Coelhinho da Páscoa, porque além de estar muito bonita, muito elegante, aconchegante, tem coisas deliciosas lá, que são os ovos. Daqui a pouquinho eu dou uma passadinha lá e conto com vocês. Todos vocês que me acompanham toda semana, eu sei que cada um de vocês tem um pedacinho especial aí, eu sei que vai contribuir. Doutora Sabina, doutor Pulido, eu agradeço. Mas antes de encerrar, quem quiser visitar a casa, o que faz, como faz, precisa agendar? Uma casa de apoio, ela fica agora atrás da Secretaria da Saúde, na rua Pedro Quinelato, número 58. Ela é aberta diariamente, segunda a sexta-feira, no horário comercial. À noite os pacientes ficam lá, mas a gente, por orientação de segurança, a gente não permite que as pessoas fiquem entrando, né? Mas o horário comercial sempre tem funcionários trabalhando lá que podem estar recebendo, mostrando a casa. Às vezes a pessoa quer conhecer um pouco como funciona, quer saber o que pode ajudar. Indo lá vai conhecer um pouco do nosso trabalho. Nos fins de semana os pacientes vão para casa. Eventualmente, quando algum paciente precisa estar perto do hospital durante o fim de semana, eles também ficam na casa de apoio. Mas para visita é mais durante de segunda a sexta. A gente tem quartos, os pacientes ficam lá hospedados durante o tratamento. A gente trabalha muito como assim, uma casa-dia, porque tem uma palavra que chama de hospital-dia, que o paciente vai e passa o dia no hospital tratando e vai embora. E na casa de apoio, a gente tem muitos pacientes que passam um dia lá. Então a prefeitura traz de manhã, e a consulta às vezes é só de tarde, ou o carro da prefeitura só volta à tarde. Então ele ficava assim, andando na rua. Não tinha banheiro, não tinha lugar para refeição nem nada. Então esses pacientes que são da oncologia, eles passam um dia na casa, almoçam lá, assistem uma televisão, né, descansam um pouquinho. O motorista já sabe, o ponto de encontro sempre é lá, eu vou buscar lá na casa de apoio, porque aí ele sabe que ele não está na rua, não está pegando chuva, não está pegando sol, que aqui em Cachoeira é um calorão, às vezes a pessoa tem que ficar na rua. Então a gente está sempre precisando de ajuda, né? E às vezes não posso já ajudar com dinheiro, mas pode ajudar com trabalho, então tá ótimo. Quer ir lá cantar para os pacientes, eles gostam, quer ir lá orar com eles, eles gostam, quer ir lá contar a história também. Então eles gostam muito de receber visita. Lembrando que o banco de perucas funciona lá, né, junto na casa de apoio. Então quem for lá tem oportunidade de também conhecer o banco de perucas, né? E já, se quiser, pode fazer uma doação. A gente recebe as doações de cabelo lá, né? Então a gente, assim, a casa de apoio tem um movimento assim grande. As crianças doam muito cabelo, é uma coisa linda. Toda hora chega uma criança com um monte de cabelo comprido, a gente tira foto, a gente faz aquela festa, valoriza aquele ato de desprendimento do cabelo. Eles assinam um livrinho, gostam de tirar a foto assinando o livro da doação. Então é muito legal, é bem gratificante. Eu agradeço a vocês, a participação aqui no programa Olho a Olho com Cida Campos. Eu espero que volte mais vezes, venham mais vezes aqui, a casa é de vocês. Eu agradeço a vocês, queridos internautas, pela audiência, o carinho de sempre. Obrigada. Querem deixar algum recado? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, adorei. Vou voltar, tá certo? E eu queria deixar um recado para vocês, assim, a causa do câncer, às vezes a gente acha que está bem longe da gente, que não vai acontecer, mas ninguém, né, pode dizer que não possa acontecer. Então a gente pede que vocês
pensem com carinho esse ano, quando forem comprar os ovos de Páscoa. Eu vou deixar a mensagem para a Páscoa Solidária, que a gente tem várias ofertas de ovos pela cidade, comerciais, às vezes com brinde, mas às vezes a gente ensinar para o seu filho qual é o sentido, né, da Páscoa, e vai entender que o ovo da Páscoa Solidária, que tem uma causa, um fundo social, ele realmente vai ter um benefício muito maior que aquele brinquedinho que tem no ovo. Obrigada. Também queria agradecer o convite, a oportunidade, né? Esperamos que as pessoas que nos assistirem consigam se sentir mais informadas, menos assustadas, mais confiantes, né? E entender que não é o fim do mundo o diagnóstico de câncer, né? Que a gente tem muita coisa para fazer, e também pedir para que vocês continuem nos ajudando na Casa de Apoio. Ela tem um papel hoje social fundamental, então sabemos que todos podemos contribuir de alguma maneira, a gente pode contribuir. Então, convidar vocês para ir lá conhecer a casa. O projeto realmente é muito bacana, o projeto é um projeto daqui, um projeto de Cachoeiro, e a Casa de Apoio, desde o primeiro dia que ela existiu, ela passou a contar com doações para poder manter a sua sobrevivência. E graças a Deus nunca faltou nada. Pelo contrário, a Casa de Apoio só cresce em coisas a oferecer. E isso é graças à população que tem ajudado. Então o cachoeirense abraçou a causa, ajuda muito. Pessoas que também não são de Cachoeiro nos ajudam muito, né? A gente tem que agradecer a vocês e pedir para que continue ajudando, né? E a gente vai tentar honrar essa ajuda que vocês dão, essa confiança que vocês dão, e realmente fazendo que a casa seja cada dia melhor. O projeto, quando é transparente, as pessoas confiam, né? Então, parabéns a vocês, Obrigada. sucesso, e até semana que vem, se Deus quiser. Olho a Olho, com Cida Campos.